BIEA Entrevista, 19º episódio. A BIEA, 35 anos de histórias e propósitos. Quer saber mais? Associe-se, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative o sino de notificações. Pelas próximas semanas, vamos descobrir juntos o que motivou empresários do segmento a contribuir para a criação e a manutenção da ABIEA. Nenhum presidente da ABIEA poderia ser mais icônico que o primeiro. Infelizmente, não teremos o privilégio de ouvir essas histórias diretamente dele, mas vamos falar com seu filho. Jean, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês. Maravilha. Eu peço que você comece dizendo o nome completo do seu pai, que não é exatamente muito fácil. Não, é Gregóry, né? Certo. É Jean Chadjevtratil. Qual que é a origem de vocês? Grego. Meu pai é grego, eu também tenho cidadania grega. E minha mãe é holandesa, né? A cidadania é meio misturadona aí. Mas é grego, esse nome é grego. É grego. Maravilha. Conte um pouquinho da trajetória do teu pai como empresário na indústria gráfica. Como é que ele teve essa ideia de ser um dos pioneiros nesse segmento? Bom, o meu pai trabalhou por alguns anos, eu não sei exatamente quantos anos, na Pimaco. E junto com o meu pai trabalharam lá também o senhor Gutenberg e o senhor Ariel. Eram 3 amigos na Pimaco, no Rio de Janeiro. E meu pai veio do Rio de Janeiro para São Paulo para abrir o mercado aqui em São Paulo pela Pimaco. Depois ele teve uma passagem rápida pela Fitcolor. Mas nesse tempo, os 3 se juntaram. O meu pai era muito bom comercialmente, ele sabia como fazer a área comercial. O senhor Gutenberg era muito bom na área industrial. E o Ariel era um administrador, né? Então, esses 3 personagens se juntaram e abriram a Pracolar, em 1967. E dali a empresa começou a subir, mas teve um problema, uma coisa trágica, que em 1974 o senhor Ariel morreu num acidente de automóvel na Marginal Tietê. E a empresa ia relativamente bem até lá, mas sem uma organização depois que esse sócio morreu. E aí, nesse tempo, aparece a minha figura, porque eu estava me formando em administração de empresas, mas eu não queria trabalhar com meu pai, não queria mesmo. E eu trabalhava na Jaque, meu pai arrumou um emprego para mim na Jaque, que a Fasson acabou comprando depois, né? E quando eu estava na Jaque, era mais de passagem pela Jaque, mas foi uma ótima empresa que eu trabalhei. Eu prestei um concurso para entrar numa empresa, Cargill Agrícola, e eu fui aprovado. Quando meu pai viu que eu ia embora, eu ia bater minhas asas sozinho, né? Ele me chamou, ele e o Gutenberg. Ele falou: olha, nós estamos sem um administrador aqui, precisamos de alguém aqui. E realmente estava muito desorganizada a empresa estava uma bagunça mesmo. E eles não conseguiam acertar aquilo, colocavam pessoas não acertam e tal. E eu era um jovem, eu tinha 24 anos, eu olhava aquilo e falava: meu Deus do céu, eu não queria isso, né? Mas aí veio aquele apelo do meu pai, o apelo do seu Gutenberg, e eu acabei ficando. E eu pensei, falei: vou ficar um pouco aqui, organizo isso e vou embora. Mas aí eu fiquei até a minha vida inteira lá dentro, né? Fiquei 38, 35 anos trabalhando lá. E foi muito bom. A empresa foi crescendo, foi indo e tal. Mas chegou um momento, não sei se... Essa foi a trajetória do meu pai e foi a minha lá dentro da empresa. Não sei se você quer fazer uma outra pergunta relacionada à BIE agora, fique à vontade. O que aconteceu é o seguinte também, chegou em 1994, a minha família comprou a parte da outra família do seu Gutenberg, né? Eles decidiram separar, cada um queria ficar com a sua família, tocar, porque meu pai tinha 3 filhos, o seu Gutenberg tinha 5 filhos, e todo mundo ali dentro da empresa não ia dar certo, né? Então, vamos separar, cada um segue a sua vida com seus filhos, da maneira que foi melhor. Isso foi em 1994. E ele continuou no ramo, o outro sócio ou não? O outro sócio, ele continuou no ramo por um tempo, mas infelizmente não deu certo. Ele veio a falecer, ele foi para a Bahia, porque ele era baiano, ele foi para a Bahia, acabou falecendo lá, mas foi uma pessoa importante também, viu? O seu Gutenberg foi uma pessoa bastante importante nesse ramo também, junto com o meu pai. Ele era um cara muito bom nas máquinas, na área industrial, né? Naquela época. Mas ele morreu também, e foi isso. E aí, nesse período de tanta efervescência da Pracolar, o seu pai ainda arranjou tempo para fundar
com uma fundação, que foi a Bieia, e ainda ser o primeiro presidente. Como é que aconteceu essa história? Essa história é bem interessante. Esse início, muito pouca gente sabe, que eu vou lhe contar agora. Isso aconteceu por causa do Plano Sarney, né? Eu era um jovem na época, com muito ímpeto, com sangue nos olhos, tal, e tem até o Brasil com aquela inflação absurda. O Sarney congelou os preços, desculpe, através do ministro Dilson Funaro, ele era o ministro na época. Eram os fiscais de Sarney, né? E trabalhava junto comigo na Placolar um advogado, o doutor Antônio Mazuca, que também era um entusiasta, tal, aquela coisa toda. E como os fornecedores queriam aumentar os preços, eu não deixava, eu falava que não podia, tinha lá um congelamento de preços, aquela coisa, né? Aquele sonho, tal, não podia, ficava bravo, eu ficava muito inquieto com aquilo. Esse advogado me viu, falou: Jean, vem cá, não adianta você ficar desse jeito. Você tem que fundar uma associação, eu faço o estatuto para você, você só precisa reunir o pessoal, os seus concorrentes. A gente faz uma associação, e aí sim, com essa associação, você põe na mesa para combater esses aumentos de preço que esses caras estão fazendo. Aí entrou meu pai. Eu falei: pai, seguinte, você consegue reunir o pessoal? Consigo. Aí ele foi ligando para o Eduardo Shed, foi ligando para o falecido Nader, para as empresas na época, né? E reuniu esse pessoal todo, se reuniram na Pracolar. E apresentamos o estatuto, falamos: a gente quer brigar com esse pessoal. Não é brigar, é sentar na mesa e falar: vocês não podem fazer isso, tem aí uma lei, não dá para vocês aumentarem preço como vocês estão querendo aumentar, a gente não consegue aumentar porque a gente não conseguiu aumentar preços, né? Você imagina, você tinha clientes pela frente que o cara não aceitava aquilo, mas eles aumentavam do outro lado. Então a gente queria explicar bem isso para ele, mas a gente queria criar uma força, né? Uma coisa representativa, não ia um a um. Então chamamos, o meu pai chamou esse pessoal todo, ele organizou tudo, e aí eles foram conversar com esse pessoal, fundou a associação, assinou tudo direitinho, tal. Como ele foi o que chamou esse pessoal, ele foi eleito lá o primeiro presidente, né? A história nasceu assim, por causa do Plano Sarney, e esse advogado que fez o estatuto, e a gente pediu para o meu pai chamar os concorrentes e reunir na Pracolar, e a Bieia nasceu desse jeito. Fizemos reuniões com eles, tudo. Quais foram os maiores desafios aí do seu pai? O primeiro você já comentou, que foi convencer todo mundo a se associar. Mas no dia a dia, esse primeiro mandato aí, o que você se recorda que vale a pena compartilhar conosco? Era assim, chegou uma hora, esse problema dos preços foram resolvidos de outra maneira, não me lembro detalhes como, essa onda passou, né? E aí a associação estava lá. E o pessoal se identificou muito um com o outro, porque os problemas eram comuns, né? Tinha muitos problemas incomuns ali. Então, olha, vamos levar isso em frente. Aí meu pai, o Eduardo Shed, o Nader, tem alguns nomes que estão me escapando aqui, da Fascrin, o José Carlos, o Antônio Carlos, eu esqueci o nome da empresa, da Tirex. Eles resolveram pegar esse negócio e levar para frente. Aí fizeram um curso para o pessoal fazer melhor os preços, os custos, saberem melhor dos seus custos. E assim foram, chamaram os fornecedores para ampliar o mercado, ajudar a desenvolver o mercado com materiais melhores e preços mais baixos, toda aquela coisa. E eles foram indo e foram tocando, a coisa foi indo bem. Ali, nesse momento em diante, eu saí da atuação da Bieia, né? O negócio foi só abrir e tentar, naquele momento lá atrás, no Plano Sarney, sensibilizar eles para que eles não fizessem aqueles absurdos de aumentos na época. Depois meu pai falou: o desafio foi organizar tudo isso. Mas tinha pessoas muito boas lá na época, né, que foram organizando, fizeram bastante cursos, eventos, e de uma certa maneira foi bom, porque a gente eu percebia, né, olhando de fora, eu percebia que eles não olhavam mais os concorrentes como inimigos, né? Isso foi importante, porque na época antes da associação, eles olhavam muito como inimigos, e agora não, um até ajudava um ou outro, eu acho que tinha mantendo certa distância com certas coisas da sua empresa. Você não ia falar faturamento, venda, você não ia entrar em detalhes. Mas eles entenderam lá, meu pai, o desafio dele foi talvez entender que aquilo poderia elevar todo o mercado de autoadesivo, né? Não foi fácil, mas foi dar os primeiros passos ali, né? Ele e toda aquela primeira diretoria.
E você nunca quis fazer parte da diretoria, já que você foi o responsável pela formação da BIEA? Nunca teve um Não, convite, você sempre se esquivou. Como é que foi essa relação aí? não, eu lembro uma época que o pessoal queria muito que eu fosse presidente da BIEA, né? Posso falar o nome, o Eduardo Shed sempre fez muita força, porque ele queria a minha energia lá, né? E eu falava, eu não queria aquilo, eu dava apoio, tudo bem, ótimo, legal, mas a minha energia estava muito concentrada na empresa, né? Então eu acordava, dormia, andava pensando na empresa, né? O tempo todo. Então não dava para eu ter as duas coisas. Eu me dediquei demais à empresa até o dia que eu saí da empresa. Eu fui convidado algumas vezes, fui diretor, mas nunca fui presidente. Fui diretor em algumas ocasiões, se não me engano, mas nunca fui presidente. Mas ajudava, na medida que possível, eu ajudava bastante lá, sempre torcendo para que a BIE fosse em frente, né? Na sua visão, qual que é a importância de uma associação como a BIEA nos dias de hoje? Olha, eu vou trazer um pouco do que eu acho que é a importância da BIE lá atrás, e acho que muita coisa permanece hoje, né? Eu acho que precisa ser, primeiro, uma associação representativa, né, do consumo de autoadesivo no Brasil, para você pleitear sempre perante alguns órgãos governamentais, e até mesmo fornecedores, o crescimento do setor, né? Eu lembro que, na época, eu tinha dois diretores da Avery Dennison que deram uma arrancada nesse mercado. Eles trabalharam o mercado de tal maneira o seguinte, chegando no consumidor final, né, do nosso consumidor final, nos grandes players, nos grandes consumidores, e falava, olha, você está fazendo hoje aqui uma serigrafia direta, uma outra tecnologia de impressão, está aqui, ó, nós temos o autoadesivo. Eu lembro que na época o pessoal falava assim, mas é caro o autoadesivo. Aí a gente provava para eles que não era tão caro assim. Podia até ser um pouco mais caro, mas as vantagens que eles iam ter era muito grande. Eles trabalharam muito forte nisso, né? Muitos produtos, até hoje esses produtos eu vejo na prateleira, eles eram feitos com serigrafia direta, com outras tecnologias que não o autoadesivo. Fez um trabalho enorme, um esforço grande desses dois diretores da Avery Dennison para que o mercado ampliasse. E realmente isso funcionou. O mercado começou a subir. Eles também se esforçaram muito em fazer produtos adequados às aplicações, né? Então, para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosméticos, e assim por diante, alimentícia. Então, eles foram focando a tecnologia para cada um desses setores e realmente funcionou muito bem. Isso deu uma alavancada na época, assim, o consumo do autoadesivo começou a subir muito, sem muita explicação, se você olhasse o mercado como um todo. A explicação estava no que esses dois diretores fizeram, junto com alguns, não todos, porque não era todo mundo que acreditava nisso, nesse esforço deles, nesse planejamento deles. Participamos disso, eu mais ou menos uns 3 ou 4, que toparam fazer isso com eles, e realmente ali o negócio subiu. Hoje tem muitos produtos, por exemplo, no ramo farmacêutico, que não eram autoadesivos, que eram outra tecnologia de impressão. Eu vou até arriscar falar o nome aqui para vocês. Se vocês olharem o Novalgina, na época, lá atrás, era uma serigrafia naquele frasquinho. Hoje, se você olhar o Novalgina é autoadesivo. E isso foi fruto de um trabalho muito grande, de um planejamento muito grande que essas duas pessoas fizeram. Isso foi transferido em parte para a BIE, né? Eu transferi e mais alguns transferiram. O pessoal da antiga Prodesmac também transferiu isso, tá? E ali o mercado começou a pegar uma confiança muito grande no autoadesivo, porque o autoadesivo, na época, era visto com muita desconfiança, começou a pegar uma confiança muito grande no autoadesivo, e ele foi ampliando, e foi subindo, e hoje ainda tem muito que ampliar. Então, hoje, a importância é isso, é ter sócios de peso na BIE. Não é muito fácil isso, é fácil falar, né? Sentar numa cadeira e falar, mas chegar lá e fazer e agir é bem diferente, mas é um esforço que tem que ser feito, contínuo, e ampliar o mercado autoadesivo, né? Eu sinto, por exemplo, como antes de eu sair da Pracolar, eu via que o autoadesivo ele perdeu um espaço para outras tecnologias, né? Se você colocar aí o Schwing Sliver, o Stone Pouch, o
wraparound, tem várias outras tecnologias que se perdeu, olha aquilo e fala, puxa, está aqui o autoadesivo, poderia estar aqui, não está por quê, né? Eu vejo isso com muito dó, às vezes, né, olhando. É lógico, o pessoal do outro lado, dessas outras tecnologias, também trabalharam no mercado, ofereceram coisas melhores e foram em frente. Lógico, tem muito espaço ainda. Mas também vi muita coisa. Eu ainda, olha, né, você vai lá no supermercado, ainda cutucando, fala, isso aqui é autoadesivo e tal. Vejo também o mercado andando. Mas eu acho que é isso. A importância é essa, você mostrar para o mercado a força do autoadesivo, o que é um autoadesivo, em várias aplicações, não só em Prime Label, né? Tem outras aplicações quase que infinitas, né? Eu acho que é importante a associação fazer isso, divulgar cada vez mais, mostrar cada vez mais as vantagens de um autoadesivo e ser representativa na associação, né? Ter aqui como sócio, ter vocês como sócio, uma grande parte significativa do consumo do autoadesivo no Brasil. Voltando um pouquinho para colar, fala um pouquinho para nós como é que foi a transição de poder, né, do fundador, do teu pai, para os filhos. Porque você provavelmente foi o primeiro filho a estar junto com ele, né? E depois vieram os outros irmãos. Conta um pouquinho para nós essa história, porque a gente vê até hoje que é difícil, né, o fundador passar para a próxima geração. E vocês fizeram isso com muita competência. E a impressão de quem está de fora é que vocês foram ainda melhores do que o fundador. Conta um pouquinho para nós essa história. Olha, dá para fazer um livro, mas tudo bem, vou tentar resumir bem. Então, como eu te falei, eu trabalhava na Jaque, não queria trabalhar com meu pai me chamou, fui lá, trabalhei, fiquei sozinho lá. O único filho, trabalhando lá, mais um filho do outro sócio. O outro filho do outro sócio ficava na área industrial, que infelizmente também faleceu por doença, acabei ficando sozinho. E quando chegou em 1900, meu pai e o Sr. Gutenberg, na época, eles entregaram a empresa na minha mão. Ela está aqui, ó, toma. Porque eles não conseguiam mais andar. Eles eram muito bons naquela época, mas lá atrás, como vendedores e como área industrial, mas eles começaram a perceber que eles não conseguiam mais tocar a empresa. Mesmo na área deles, não conseguiam mais tocar. E eu peguei um monstro na minha frente para cuidar, né? Não bastasse isso, chegou em 1994, as famílias se separaram. E eu fiquei muito exausto com isso. Até doente eu fiquei, mas fiquei mesmo. Caí na cama, até, porque foi muito, muito difícil aquilo para mim. Aí eu chamei meus dois irmãos, e falamos, olha, eu vou trabalhar aqui sozinho e vocês vão pegar os louros ou vai afundar e vocês não vão ficar sabendo. Vamos junto. Chamei o Case e o Alexandre. E a fórmula foi aquela fórmula do início da Pracolar, né? Eu fui para a área administrativa, deixei de fazer tudo, fui para a área administrativa. O Case, que era ter um lado comercial, foi para a área comercial. Ele é um cara muito simpático, muito aberto, as pessoas gostam muito dele, foi para a área comercial. E meu irmão foi para a área industrial. Isso deu muito certo também. Cada um cuidava da sua área e a empresa ali foi crescendo, foi melhorando. Eu entrava no supermercado, olhava assim e falava, mas eu não quero esse mercado que eu estou fazendo, eu quero esse mercado. Eu olhava aqueles rótulos assim, que se consumia muito, né? E eu olhava e falava, mas eu entro no supermercado e não vejo meus rótulos. Aí eu percebi que meus rótulos eram de um outro mercado, não tão grande que nem esse, como eu queria. E começamos a trabalhar esses mercados para atingir os grandes consumidores mesmo. As grandes empresas, né? Então eu comecei a entrar no mercado, depois de um tempo eu via meus rótulos lá, junto com os concorrentes, mas eu ficava super feliz com aquilo. Não foi fácil fazer isso, foi bem trabalhoso, mas a gente conseguiu, porque a gente chegava no cliente, no mercado que a gente queria chegar, por exemplo, no mercado alimentício, qual é a necessidade desse mercado? Eu olhava para a empresa, fazia, eu oferecia para os alimentos, e assim foi indo, para a indústria farmacêutica, para todos os setores. Esses três deram muito certo. A gente trabalhou muito, os três irmãos, trabalhou muito, a empresa foi crescendo, a gente foi comprando máquina, a gente não pegava dinheiro para nós, pegava tudo da empresa. Pegava dinheiro para viver, tal, viajava, aquela coisa tal, mas assim, era a empresa, e comprava máquina e reformava a empresa, e tinha um prédio antigo, ainda antigo, mas por dentro ele está todo novo. A gente gastou muito dinheiro para aquilo lá, porque era uma área grande, 5.000 metros, talvez agora fique até pequeno. E sempre muito arrumado. E eu e meu irmão Alexandre, a gente é muito disciplinado assim, com o negócio de limpeza, de qualidade, de organização. Não podia haver um papel fora do lugar. Então, nós dois, a gente combinava muito nisso, né? O outro ficava na área externa, era um desorganizado, mas ele ficava na área externa, vendia, e nós dois lá dentro,
mas trabalhando bem. Então, as pessoas, os clientes, pouco a pouco, iam olhando a empresa e vira aquele negócio, nossa, olha que organização. Então, a gente começou a ter, os clientes começaram a ver um valor percebido, né? Que eu chamo de, a tua empresa tem que ter um valor percebido. E foi assim, só que a gente tinha um problema. A gente não podia colocar os filhos lá, porque eu tenho um filho, meu outro irmão tem 2 filhos e meu outro irmão tem 2 filhas. Então, 5 lá dentro, de que jeito? Né? Vamos colocar um, vendo qual é o melhor, não coloca um, e os outros, como é que fica? A gente parou, falou, não, o acordo nosso é não colocar filho. Bom, e como é que vai ser a empresa daqui para frente? Então, nós tínhamos 2 planos. O Alexandre, que é o mais novo, ele ficaria tomando conta da empresa e nós recebíamos os dividendos no final do ano, ou mês a mês, o que fosse combinado. Ou vendesse a empresa, só que a gente nunca saiu para o mercado para vender. A gente sempre recebeu visitas, algumas visitas, oferecendo se a gente queria vender a empresa. Sim, fomos, sei lá, umas 4 ou 5 empresas que chegaram a sediar a gente. E, por último, chegou a Sato, né? Que aí realmente foi uma coisa mais interessante, o preço, a maneira como ele sugeriu que a gente fosse para comprar, para vender a empresa para ele. E foi isso. Foi duro, né? Sair da empresa, mas foi bom porque a gente resolveu um problema, inclusive, societário. Antes disso, a gente abriu uma SA, a empresa Pracular era SA. Essa SA, a gente fez uma governança corporativa na empresa, né? A gente estabeleceu lá todos os critérios de uma governança corporativa, que na SA você praticamente é obrigado a fazer isso. E a gente implantou isso lá, isso deu muito certo também. Então a empresa estava muito bem arrumadinha para... Tanto é que os japoneses lá que compraram a empresa, eles ficaram até admirados lá da organização que era a empresa, né? Ela não é bem do mercado na época, nem sei se é hoje, mas era muito bem conceituada em vários ramos, farmacêutico principalmente. A gente ganhou, a Pracular estava vendo agora ganhar a 7ª vez o prêmio do melhor melhor indústria de fornecimento de rótulos autoadesivos para a indústria farmacêutica, é da Sindus Pharma, né? Eu li agora há pouco isso aí. Quer dizer, a gente era muito bem conceituado, os japoneses gostaram disso, a gente acabou vendendo. Para o meu pai, ele não... É como eu falei, ele largou aquilo, assim, entre aspas. Ele olhava a gente trabalhar, via que estava indo bem, foi deixando. Acho que foi o grande negócio do meu pai fazer isso. Porque se ele se metesse muito ali, ele percebeu que é dos jovens ali o negócio, que a gente estava indo bem. E ele via aquilo, ele falava, não, vou deixar eles estão indo bem, não vou me meter nisso aqui. Ele foi cada vez se afastando mais, mas ele ia na empresa, ele era muito querido na empresa. Até hoje, se você falar sobre o Gregório lá, o pessoal lembra dele muito bem, os funcionários que ainda estão lá, que tem bastante funcionários ainda lá. Então, quando ele viu que a gente estava indo bem, ele largou a empresa, de vez em quando dava um conselho, passava, falava alguma coisa, via a gente meio nervoso, e calma, é assim mesmo. Mas ele não falava faz assim, faz assado, ele não falou isso. Ele deixou a gente ir. Eu tenho formação administrativa, o Alexandre também tem, né? Então, a gente nem sabia como tocar aquilo, de uma certa maneira, né? E foi isso. A história da Pracular é bem essa. Nós 3 damos muito certo. Se você pegar os 3 irmãos, na verdade, eles eram os fundadores na época, né? Cada um na sua área, conhecia muito bem a sua área. Depois de alguns anos aconteceu a mesma coisa de novo, né? Só que com 3 irmãos. Que conselho você daria para o pequeno convertedor que está te assistindo agora, que tem o sonho de um dia chegar perto de ser uma Pracular? Que isso? Não. Olha, assim, viver a tua empresa noite e dia, não tem jeito. Eu acho que é assim, não adianta, você tem que escolher, é uma escolha, né? Ter bastante vontade, bastante prazer em fazer aquilo. Então, às vezes, você faz aquilo, não tem prazer, não vai funcionar, você tem que gostar muito daquilo, dedicar de corpo e alma, e principalmente, olhar como é que uma empresa cresce, como é que ela se organiza. Então, tem várias coisas. Por exemplo, eu escutava muito, né? Por exemplo, quando você falava a palavra assim, governança corporativa. Isso é bobagem. Eu falei, puta, ainda bem que você pensa que é bobagem, porque eu vou ser melhor do que você. Né? Eu vou falar um fato que aconteceu uma vez comigo. Eu cheguei para um concorrente uma vez,
Falei, putz, você vê como é que tá o mercado? O mercado estava bagunçado, não sei que ano que foi, mas me lembra a cena disso aí. E ele, por acaso, estava na praia, eu também estava, ele estava pescando, na beira-mar ali, pescando e tal. Eu falei, escuta, tudo bem, tal, não sei o quê. Olha só. Eu falei, escuta, você já pôs fax na tua empresa? Fax. Então você vai lá atrás. Eu vou pôr fax na minha empresa? Meus clientes precisam entender que eu trabalhei até hoje sem fax, não vou pôr fax, coisa nenhuma. Eu olhei, abri um olho e falei, nossa. Então é isso, a gente precisa acompanhar. Quebrou, né? Não existe mais. A gente precisa acompanhar, precisa saber. As coisas vão mudando muito rápido, muito dinamicamente, então precisa estar muito de olho nisso, né? Eu vejo, por exemplo, o Davi falando muito sobre isso, e eu vejo poucas pessoas prestando atenção nisso. De implantar sistemas na sua empresa, de implantar sistemas de qualidade que realmente funcionam. Outra coisa, chega com esse negócio de sem nota, chega com esse negócio de pagar funcionário hora extra por fora. Eu não sei se tem isso ainda, mas deve ter, pelo que eu percebi numa última palestra que eu fiz com quem, eu não lembro, com o Davi. Eu percebi que tinha alguma coisa desse sentido. Você tem que ser uma empresa idônea, você tem que ser uma empresa correta, você tem que agir corretamente. Isso, você pensa que você está enganando o mercado, você não está, os caras sabem, os clientes sabem que você não é uma empresa correta. Se você quer atingir um grande player lá na frente, agindo desse jeito, você não vai atingir esse grande player lá na frente, esse grande consumidor, né? Organizar a sua empresa, fazer uma governança corporativa, profissionalizar a sua empresa. Uma das coisas interessantes que eu vou falar aqui também é o seguinte, eu nunca chamei o meu pai de pai na empresa, nem eu, nem meus dois irmãos, o senhor Gregório, porque a gente não queria ter aquela coisa familiar, né? Aquela coisa né? Todo mundo sabia, mas o senhor Gregório, pois não, o senhor Gregório, quando ele chamava a gente pelo nome também, não chamava, filho, vem cá, nunca escutei isso dele lá na empresa. Então a gente tem um negócio dentro de uma empresa familiar bem profissional, né? E sempre avançando, fazendo. Na época, a gente fez ISO 9000, a gente não foi o primeiro, mas a gente foi um dos primeiros a fazer ISO 9000. Hoje já estão em ISO 14000, a coisa já está bem na frente. É isso, cada vez modernizar mais, estar atento às mudanças do mercado, quais são as novidades, né? Se eu chegar a 40 anos, 50 anos atrás e virar e falar governança corporativa, tudo bem, ninguém ia entender, mas hoje eu vejo que muitas empresas não sabem nem o que é isso. E você pode fazer numa empresa pequena, numa empresa grande, não tem isso. Não serve para empresa grande. Mentira, não é. Um RH bem estruturado, porque hoje você precisa ter funcionários. Outra coisa, paga bem o teu funcionário, você ter um ótimo profissional do teu lado. Não adianta você pagar mal, esse cara vai te dar prejuízo, cara. Esse cara não sabe direito. Então, para isso, você precisa ter um RH legal, uma pessoa que saiba identificar isso. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, o conselho é esse, dedicar de corpo e alma, estar atento às mudanças. O que foi verdade ontem não é mais verdade hoje, entendeu? Quem podia imaginar que a gente ia trabalhar online durante 2 anos, quase? Quem podia imaginar? Era inconcebível isso em algumas coisas. Hoje dá. Eu estou falando com você aqui, estou na minha casa. Você está na sua empresa, né? Se você voltar 10 anos atrás, nossa, isso não funciona. Olha os escritórios hoje que estão abandonados aí, andares inteiros, né? Então, estar atento às mudanças, né? Eu acho que isso é super importante. Esse é o conselho que eu dou. Estar atento às mudanças. Quando você escutar uma palavra estranha, vai lá, vê, mas o que é isso que está acontecendo? Qual é a novidade? E está sempre à frente do seu tempo. Acompanhando o seu tempo, pelo menos. Jean, obrigado pela sua generosidade, pelas histórias, Imagina, William, pela aula. Você quer deixar alguma mensagem, fazer alguma menção que você não teve a oportunidade de ser perguntado? A palavra é sua para o encerramento. Olha, eu vim no mercado de autoadesivo, vivi o autoadesivo durante quase 38 anos, 40 anos, vamos arredondar. Torço muito pelo mercado. Estou ainda indo no supermercado, cutucando lá, ver o que é autoadesivo, não é. Ainda tenho essa mania, né? E cada vez mais vou torcer para que vocês vão bem. Olha a BIE aí, eu falo, nossa, essa associação tem uma história bonita. Parabéns para você. Eu vejo nas mídias você sendo muito atuante, isso é muito importante. Não tinha visto isso antes, você está agora bem atuante, porque é legal, pelo que eu estou vendo, uma pessoa super jovem, precisa desse sangue. E vai em frente. Tem aqui um torcedor muito grande pelo negócio do autoadesivo. Essa é a mensagem. Parabéns a você, parabéns a Bié. Obrigado, querido. Até a próxima. Forte abraço para você. Para você também, William. Um Obrigada, abraço. Jean. Tchau. Obrigado, Conte comigo. Obrigado. Tchau.